Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre um tema que é só amor, família, crianças e animais de estimação. Juntámos isto tudo, trouxemos 2 convidados muito especiais que vão responder a todas as nossas perguntas e antes de vos apresentar quem vai estar aqui comigo hoje em estúdio, deixem os vossos comentários, as vossas perguntas, estamos atentos a tudo, vamos responder a tudo e partilhem com as vossas empresas, os vossos grupos do WhatsApp, com toda a gente. Vamos conhecer os convidados do nosso episódio de hoje. No episódio de hoje tenho como convidados 2 marcas muito especiais, 2 pessoas a representarem 2 marcas muito especiais, premiadas nos prémios 5 Estrelas, e tenho comigo a Madalena Diogo a representar as Estrelas de Ouriço. Olá, Madalena. Olá. Muito bem-vinda. E tenho também o Jorge Santos a representar a Kimi Move. Olá, Jorge. Olá, boa muito tarde. bem-vindo. Muito obrigado por estarem hoje connosco e por trazerem o vosso conhecimento aqui ao nosso estúdio Prémio 5 Estrelas. Há aqui uma nota que eu gostava de introduzir e vou ler, porque tem alguns dados importantes, até para quem nos está a ver e ouvir. Eu não tinha noção destes números e por isso vou ler e depois, a partir daqui, partimos à nossa conversa. Então, nas minhas notas, eu tenho que atualmente existem cerca de 3,1 milhões de animais de companhia registados em Portugal. Não tinha noção de um número tão alargado, tão significativo. O que quer dizer que, segundo os censos, os últimos dados do Censo 21, existe um animal de estimação registado por cada 3 portugueses, o que é incrível. E é um mercado que movimenta muitas paixões, muitas possibilidades, mas também muito dinheiro, porque também é um negócio e nós também estamos aqui a falar sobre os vossos negócios, as vossas marcas premiadas. Quer no caso das Estrelas e Ouriços, quer no caso da Kimi Move, nós falamos aqui de amor, certo? Tempo em família. E eu sei que, começando aqui pela Madalena, o projeto Estrelas e Ouriços começou com 2 mães que tiveram a ideia de o que é que nós vamos fazer ou inventar para entreter os nossos filhos e, através dessa ideia, depois poder partilhar com outras famílias. E hoje inspiram não só famílias, como escolas, uma série de projetos a serem criativos, porque eu acho que é aqui que falta um bocado de criatividade aos pais e aos professores, não é? Que é, no tempo tão corrido que nós temos, nas vidas tão agitadas, como é que nós conseguimos este equilíbrio que todos procuramos entre, não é, o trabalho e a família e ter de facto atividades não só que entretenham os miúdos, digamos assim, mas também que lhes ensinem alguma coisa fora do tempo em que eles já estão na escola. E depois aqui também introduzimos os nossos queridos e maravilhosos animais de estimação. Mas já lá vamos. O que é que, se estivéssemos aqui, voltássemos ao início do projeto, Madalena, porque é que é tão importante? O quão essencial é estarmos em família e o que é que isso nos acrescenta em tudo, até no trabalho que fazemos, não é? Aquele tempo que dedicamos à nossa família. Sim, de facto, as Estrelas e Ouriços nasce dessa necessidade que eu e a Rita tivemos enquanto mães, mais porque na altura, portanto estamos a falar há 15 anos atrás, que por um lado não é muito tempo, é um facto, passou no instante, mas por outro, em termos de gestão de informação e acesso à informação, é um mundo. Porque na altura, a nível da agregação da informação, existia muito pouco, nomeadamente nesta área. Ou seja, na área de atividades para fazer com as crianças, a agregação quase não existia e então nós, para sabermos o que poderíamos fazer com os nossos filhos ao fim de semana, teríamos que andar a saltar de site em site, de agenda cultural em agenda cultural, porque não havia nada especializado só junto, e que agregasse, no fundo, todas as ofertas que existiam para a família. Quando a Sofia me pergunta, efetivamente, qual é que é a importância da família, obviamente que eu posso responder e irei responder o que a maior parte das pessoas sente. É amor. É onde nos sentimos bem. É aquilo que para nós é mais importante. E eu costumava dizer muitas vezes, e se viu as minhas entrevistas sabe que eu digo isto muitas vezes, nós como pais, talvez seja a única formação que nós não fazemos e é aquela tarefa mais importante que temos, não é? Nós passamos a vida a formar-nos, vamos para a escola, aprendemos a ler e escrever, aprendemos matemática, fazemos formações de inglês, fazemos formações até de autodesenvolvimento, o que é ótimo, porque é muito importante, por exemplo, para sermos depois também educadores, mas nós não nos formamos como pais, não é? E é aquela a tarefa que talvez achemos que é a mais importante na nossa vida, porque é algo que nos é ou é inato, ou é intuitivo, fazemos com amor, temos que aceitar que erramos para depois acertar, cada filho é um filho, por isso,
Toda esta emoção que existe à volta da família é muito importante e para nós, todos nós sentimos que é talvez a parte mais importante da nossa vida. Por mais dedicados que sejamos a qualquer outra coisa, sabemos que quando algo se passa de grave na família, nós deixamos tudo e passamos a ter um foco que é o foco da família. A prioridade, não é? A prioridade, tal e qual. E é aí que a Estrelas e Ouriços acaba por ser tão bem recebida e termos sempre, Sofia, e é algo que ainda hoje, passado 15 anos de termos feito o projeto, me alimenta a alma, porque de facto a Estrelas e Ouriços é sempre recebida com esse sorriso, com essa emoção, porque acaba por trazer a facilidade dos pais encontrarem bons momentos em família. Não é propriamente para estimular a criatividade tanto, porque todos nós temos a nossa criatividade e a criatividade também ela depende de pessoa para pessoa, de criança para criança e de pai para pai, até de família para família. Claro. O que nós e o nosso objetivo e única missão é mesmo esta, é facilitar a vida aos pais. É que nas Estrelas e Ouriços encontrem uma solução, seja ela para fazer o que for, mas que encontrem uma solução, estão sem ideias e vão lá e encontram a solução. Agora, nomeadamente, aqui, quando falamos também, e olhando aqui para o Jorge, em animais. Incluir, não é? Porque também são a família. Completamente família. E esses números mostram isso. Nós, nas Estrelas e Ouriços, ainda há pouco tempo fizemos um inquérito às famílias Estrelas e Ouriços e mais de 60% das famílias têm um pet ou um animal de estimação. Eu sempre tive. A minha filha sempre teve e por isso é médica veterinária hoje em dia, porque sempre teve cães e gatos em casa e nós temos imensos animais, sempre tivemos imensos animais e, portanto, para mim sempre foi essencial, porque eu também tive e cresci com eles e os meus pais fizeram realmente esse esforço. Nós éramos muitos filhos e tínhamos mesmo assim muitos cães e muitos gatos, mas para mim foi essencial, apesar de ter muitos irmãos, os cães e os gatos, para o meu desenvolvimento e para o que hoje sou e por isso também quis sempre trazer isso para dentro de casa. Eu acho que quem tem animais de estimação sabe que é um elemento crucial na educação dos seus filhos. É verdade, e incluindo aqui agora o Jorge também na nossa conversa, e vamos todos aqui conversar um bocadinho sobre este tema, eu acho que há aqui um antes e um depois em relação ao nos temos apercebido, não digo todos, não gosto de generalizar, não é? Porque há algum perigo na generalização, mas há algumas pessoas que perceberam melhor durante a pandemia a importância do tempo em família, é verdade, mas também a importância do tempo que dedicámos nessa altura, ou de uma forma mais consciente aos nossos animais e o quão importante isso foi. Eu pelo menos senti isso no meu cão e no meu gato, o facto de nós estarmos sempre ali com eles. Há esta consciência nas pessoas de que passar tempo com os animais de estimação também é fundamental, ou seja, a ideia de sairmos de casa, e há muitos filmes que retratam isto, não é? Nós saímos de casa e a forma como eles ficam, se entrarmos 5 minutos depois parece que passou uma eternidade, não tem essa consciência do tempo. Quão fundamental é para as famílias passarem tempo com os seus animais de estimação? Jorge, o que é que nos poderia acrescentar aqui? Bem, e a que nível? E a que nível? Antes de mais, boa tarde. Nós, na Quimifarm, portanto, a empresa que desenvolveu e colocou no mercado o QuimiMove, do qual a Sofia é utilizadora, cliente e fã, não nos preocupamos só no desenvolvimento de soluções terapêuticas, preocupamos também e, acima de tudo, a qualidade de vida e o bem-estar do animal, porque, sem dúvida alguma, que isso vai impactar no ecossistema onde ele está presente, portanto, que é a família. O estar, e a pandemia vem-nos mostrar isso mesmo, como os números referiu há pouco, os estudos apontaram que realmente o Covid veio despertar-nos uma maior atenção para o nosso animal de estimação e na medicina veterinária, posso dizer, há pouco falava em números, foi um mercado que cresceu bastante comparativamente a outros mercados, porque as pessoas passaram a ter mais tempo para o seu animal de estimação, porque eles estavam com ele o dia todo, porque repara, há um antes Covid em que as pessoas estão no seu local de trabalho, têm a network, falam com os amigos, chegam a casa, depois há um Covid em que as pessoas deixam esse ambiente de network e passam a estar sozinhas em casa. Quer as pessoas que têm família, quer as pessoas que não têm família, que não têm filhos por opção. E realmente houve um incremento significativo do número de animais por lar e do número de lares com animais. Não foi só o número de lares com animais, foi também o número de animais por lar.
Agora voltamos novamente à normalidade e esta normalidade vai-nos retirar um pouco do tempo que nós tínhamos disponível durante a fase do Covid. Verdade. E os animais sentem isso e nós da Quimifarma preocupamos em encontrar soluções que venham colmatar este gap que se vai surgindo, porque o bem-estar do animal é fundamental no bem-estar da própria família. Um animal feliz faz uma família feliz, nomeadamente as crianças, quer ao nível das emoções, e hoje em dia não é raro ver as pessoas a fazerem jogging e levarem o seu cãozinho. Verdade. Não é raro ver, eu vejo isso quando vou trabalhar na manhã às 8 da manhã, as pessoas a passearem o seu cãozinho antes de irem para o local de trabalho. Portanto, o bem-estar do animal é fundamental para o seu ecossistema e o seu ecossistema é a família, quer ao nível físico, quer ao nível psicológico. Portanto, nós, enquanto empresa que desenvolvemos soluções, medicamentos, produtos para a medicina veterinária, e isto resulta de uma conversa que mantemos constantemente com o próprio médico veterinário, e aqui vem um outro aspecto não menos importante, que é a comunicação entre o médico e o tutor. Isto é fundamental. Alguém me dizia ainda em tempos que o médico veterinário é como um pediatra, porque o doente não fala. Portanto, é importante que esta comunicação exista e é importante que o animal esteja no seu melhor, porque isto depois vai impactar no ecossistema onde ele reside, que é a família. E há um aspecto que eu não queria deixar de salientar. Estamos a assistir a uma maior humanização da relação entre a família, o tutor e o animal, comparativamente ao que se via há uns anos atrás. Verdade. Estamos a assistir a um maior cuidado, uma maior disponibilidade financeira, e o animal hoje é visto como um elemento da família. Portanto, um filho. Na nossa Exatamente. Casa são 2 filhos. E isto pode chocar, mas segundo o estudo que eu observei, a disponibilidade financeira para os animais, não estou-me a referir a Portugal, estou a falar um estudo internacional, é maior do que a disponibilidade financeira para tratar da saúde humana. Percebo, eu consigo perceber isso. Por várias razões, mas percebo o que estava a dizer, que isto pode até chocar, mas consigo compreender. E até pegando um bocadinho por aqui, e tendo já vivido noutros países, juntando aqui os vossos dois, o que acrescentaram à nossa conversa, os vossos dois contributos, existem muitos países na Europa, ou já existem cada vez mais países na Europa, em que as atividades em família também são escolhidas, selecionadas em função dos locais onde os nossos animais também podem ser incluídos. Sei que em Portugal já existe uma maior permeabilidade nomeadamente em hotéis, em restaurantes, em cafés, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Tem assim alguma ideia? Eu esse número não tenho comigo. Sei que, por exemplo, eu vivi na Suíça há algum tempo e na Suíça os animais são bem-vindos em todo o lado é mesmo todo o lado, não há nenhum sítio onde eles não possam entrar. E aqui em Portugal já começo a ver que de facto também, ainda assim, quando nós procuramos, no meu caso específico, quando procuramos algum sítio onde andamos de férias ou de fim de semana, esse é um ponto importante. Se nós podemos levar, o gato não tanto por outras questões, não é? Porque lhes causa stress, portanto é outra questão no seu ambiente, mas o nosso cão é fundamental que vá connosco. Existem já muitas atividades e espaços onde existe esta preocupação, digamos assim, ou este cuidado. Nós prefiro chamar-lhe um cuidado, não é? De incluir. Sem dúvida, eu acho que isso é algo que o mercado naturalmente, não é, se vai adaptando, ou seja, o que o mercado quer oferecer e sendo essa uma necessidade das famílias, obviamente que o mercado também se vai movimentando nesse sentido. Eu acho que neste momento ainda é mais a movimentação do mercado para oferecer, ir ao encontro das necessidades, neste caso das famílias que têm animais, mas acredito que em breve, até o próprio comportamento que os donos de animais vão tendo e cada vez mais eles fazem parte da família e, portanto, culturalmente vamos tendo uma relação com os animais diferente daquela que existia. Antes o animal, nomeadamente em Portugal, era muito mais considerado um animal para estar fora, sei lá, não é para estar dentro de casa, ou quando tem que estar no jardim, é de guarda, portanto, muito mais de trabalho, não é, no fundo, do que propriamente de companhia. A partir do momento em que nós, e acho
estamos a ver neste momento essa inversão em que nós começamos a ter uma relação com o animal como temos com os nossos filhos, já não nos cabe na cabeça irmos de férias e não termos um local onde o animal também possa estar. E pôr o animal no hotel. Muitas vezes há essa questão, mas pões no hotel não há importância, não é importante. Hoje em dia já há muitas pessoas e muitas famílias que não querem positivamente pôr o animal no hotel, porque o momento de férias é um momento também de estar com o animal em liberdade, enfim. E as estrelas e ouriços, de facto, têm sentido essa diferença e essa diferenciação nas famílias, até mesmo pela quantidade de estudos ou inquéritos que vamos fazendo. O último foi aquele que eu acabei de falar e que conseguimos afetar aquele número, mas também por pesquisas que fazemos para construir conteúdos, e aí sim, vou responder ao que a Sofia me colocou. Nós temos feito muitos conteúdos para famílias com animais de estimação, desde listagens de alojamento pet friendly, por exemplo, que é algo que as famílias procuram muito, até, por exemplo, coisas que às vezes não são tão óbvias. E por isso é que eu aqui trouxe o documento, que era para não me enganar precisamente nos títulos que nós demos, que são muito importantes. Para as pessoas tomarem notas, aproveitando aqui, podem ir ao notas. site, isto porque, na prática, dentro da redação, e nada como nós tratarmos quem nos procura à luz das nossas necessidades. Empatia, na nossa não é? redação Estrelas e Ouriços, quase todas as pessoas têm animais de estimação. E, portanto, é muito natural que nós, ao sentirmos dificuldade em algo, não é, queremos colmatar com informação para os outros. Exatamente. Bom, uma das informações muito importantes e que as pessoas às vezes não sabem é como vou viajar com o meu animal. Nem todos os animais podem viajar ou devem viajar de carro de qualquer maneira. Por exemplo, se formos de carro ou se formos de avião. Sim. Até que documentos é que eu tenho que levar, se eu vou para os Açores e quero levar o meu animal. Enfim, portanto, 10 dicas para viajar com o seu animal de estimação. É algo que tem imensa procura. Outra é, no dia-a-dia, que praias é que eu posso levar o meu animal? Mesmo quando eu estou na época balnear, quando estou fora da época balnear, à partida não há problema. Mas quando eu estou dentro da época balnear, há de facto praias que continuam a ser permitidos levar os animais de estimação. A praia é um local excelente para levar um cão, por exemplo, que precisa correr muito e que não tenha nenhum problema de anca, etc. Pronto, depois entra a parte veterinária que eu vou ouvindo. Mas também, outro exemplo que acontece muito, que é, eu tenho um cão e agora tenho um bebê. Isto acontece imenso, que é, eu tenho um cão em família, juntei-me com a minha namorada ou com o meu namorado, independentemente, ou já vivia sozinha, já tinha o meu cão e de repente agora tenho um bebê. Então como é que eu vou gerir a chegada de um bebê tendo um animal de estimação em casa? Um cão, um gato, um periquito, enfim, um papagaio. Por exemplo, eu tive imensos papagaios em casa que eram terríveis e picavam imenso. Ou mesmo, no fundo, como é que eu posso educar o cão? É outro e a Sofia falava na Suíça. Sim. Esse é um a bom... Suíça e os países nórdicos, de alguma forma, têm um critério de educação de animais também muito mais assertivo. Eu que sempre tive cães e acho maravilhoso que se deixe entrar os animais dentro de diferentes sítios, mas também é preciso que os animais estejam educados para o fazer. Ora bem. Isto é tal qual como as crianças. Claro. Eu vou puxar a brasa à minha sardinha das estrelas e ouriços e obviamente que uma criança educada com um determinado tipo de regras é uma criança muito mais feliz do que uma criança que não tem regras ou que de alguma forma a educação pura e dura, não é? Possa não ser tão assertiva. Isto não se confunda com outro tipo de terminologias. Sim, mas isto para fazer o comparativo com o animal. E porquê é que eu quero fazer o comparativo com o animal? Pela minha experiência e por aquilo que eu muitas vezes também me informo, este comparativo pode ser feito. Ou seja, a educação de uma criança e a educação de um animal, em muitas coisas, é paralelo. O animal precisa ter restrições, o animal precisa de saber estar sozinho. Portanto, esse tipo de no fundo, dicas para como educar o seu animal, nós também temos nas Estrelas e Ouriços. Portanto, no fundo, eu não vou continuar, porque senão não me calo e depois o Jorge também não fala. Sim, mas isto é mais o tema do Jorge. Sim, perceber aqui se existe, Jorge, se existe aqui, há uma relação clara, obviamente, o mercado, enfim, a nossa permeabilidade na relação família e inclusão do nosso animal nas nossas atividades tem vindo a alargar-se, não é? E portanto, isso percebe-se, não só digo isto em relação à pandemia, antes da pandemia já se percebia, a pandemia amplificou a nossa relação mais próxima com os animais, há mais espaços que permitem.
Mas esta questão que a Madalena estava aqui a vincar é importante, porque se é verdade que há mais espaços que permitem, também é verdade que nós tenhamos consciência da forma como levamos o nosso animal, se o nosso animal está, vou dizer, preparado, não sei se é o termo certo, o Jorge vai-me ajudar aqui, para de facto estar, seja onde for, até que ponto, e queria incluir aqui outra questão, que é, de que forma é que uma empresa, uma marca como a Quimifarma, estou a dizer bem, estabelece esta relação e esta comunicação. Há uma comunicação importante que vocês fazem do ponto de vista, e já mostrou aqui o conhecimento com o veterinário, até que ponto é que tem este conhecimento que, sim, em Portugal há uma preocupação entre as famílias terem os seus animais de estimação incluídos, obviamente os que podem ir à rua e estar em família. Existe de facto esta preocupação? Bem, é uma pergunta pertinente, interessante, porque só muito recentemente se começa a ver os centros comerciais pet-friendly, os restaurantes pet-friendly, e acho que há um caminho, e eu aqui falo até mesmo como cidadão, acho que há um caminho muito longo a percorrer, porque não basta pôr um cartaz à entrada do shopping que o seu cãozinho tem que ter o chip, tem que ser vacinado, não basta só isso. E foi referido um aspecto muito importante, tem a ver com a educação do próprio animal. As pessoas têm que ter consciência que determinadas raças têm que ter um seguro próprio, têm que ter consciência que se há pessoas que gostam de animais, há pessoas que não gostam de animais, portanto há ainda um caminho a percorrer. Nós na Quimifarma, como eu referi, nós preocupamos, falamos tentamos tudo aquilo que colocamos no mercado em termos de produtos, que resulta sempre de um diálogo entre o veterinário, entre nós e o médico veterinário. Exato. Toda a nossa atividade é sempre focalizada no médico veterinário. Até para recolher essa informação, esse conhecimento, não é? Saber que tipo de soluções nós devemos desenvolver, que não sejam só soluções de caráter terapêutico, medicamentos, mas que outro tipo de soluções onde é que nós podemos ajudar. Uma das áreas que cada vez mais tem sido falada nestes últimos tempos é realmente a comunicação clínica, a comunicação entre o veterinário e o tutor em situações de stress. Hoje em dia é um tema que está, diria, na moda, se assim se pode dizer, mas que não deixa, mas que faz todo o sentido, que é o One Health, ou seja, a proximidade entre o homem e o animal cada vez é maior. E se há algum tipo de bactérias, vírus, etc., que para nós não nos afeta, com os animais já não é assim. Exatamente. E o oposto também se coloca. E a comunicação entre a medicina humana e a medicina veterinária é algo que deverá cada vez mais existir. Eu não sei se isto dá resposta à sua pergunta. Sim. Nós na Quimifarma mantemos o diálogo com o médico veterinário no sentido de perceber onde é que nós, enquanto companhia, falando agora do Quimimove, o Quimimove resulta desse diálogo, com a tal humanização, com o aumento de longevidade, que é algo que também temos assistido, não é só no ser humano que vivemos até aos 80 anos, e a próxima geração vai viver até aos 100, nos animais também está a acontecer, e isto traz traz situações, patologias, doenças, que são próprias do envelhecimento, como por exemplo a osteoartrose, que também existe nos animais, e a nossa preocupação é desenvolver soluções que lhe dêem melhor qualidade de vida e que os tornem mais felizes. Exatamente. Cão feliz, família feliz. Cão, enfim, cão gato, feliz, não é animal só feliz. Gato, animal feliz. Muito bem. Antes de lançar aqui o meu próximo tópico, para quem nos está a ver e a ouvir, aproveitar, que estão atentos a tomar notas, subscrever aqui o nosso canal de YouTube, muito importante, estão aqui, aproveitem já a subscrição, ativar notificações, ou seja, receberem em primeira mão todos os episódios e deixarem os vossos comentários, sugestões, nós estamos atentos e vamos responder a tudo. Mais importante ainda, deixarem o vosso like, pessoas, está bem? Esqueçam, estão aqui, subscrevem, ativam e depois um coraçãozinho. E vamos voltar aqui, espero que estejam a tomar muitas notas sobre este tema, porque é muito importante, muito interessante e acrescenta muito valor à felicidade. E que sempre as pessoas que têm animais de estimação são mais felizes, animais de companhia são mais felizes, já corrigi, animais de companhia são muito mais felizes, tenho a certeza absoluta. E estávamos a falar, Jorge, eu vou pegar aqui novamente pegar neste gancho para falarmos aqui um bocadinho sobre a alimentação. Há de facto aqui uma pesquisa recente que diz que os portugueses gastam mais de 500 milhões de euros por ano, e há bocadinho falámos no cuidado, não é? Às vezes há mais cuidado com o animal do que com
com o filho, e eu percebo o que quer dizer, mais de 500 milhões de euros por ano apenas na alimentação de cães e gatos. Tendo em conta que a Quimifarma é um player de referência no mercado e produz suplementos alimentares, estou a dizer bem, como é que chegamos a ser um player de referência no mercado nesta área tão especial, não é? Dos suplementos alimentares para os nossos animais de companhia? Muito bem. Que caminho é que fazemos? Que caminho é que fazemos? Muito bem. Nós não produzimos rações, nós não estamos no mercado das rações, estamos no mercado dos suplementos alimentares. A Quimifarma, isto reportando um pouco umas palavras que nós muitas vezes dizemos, é mais importante a direção do que a velocidade. Muito bem. E nós desde o início traçámos um caminho, e o nosso caminho temos mantido, não procurando acelerar quando não é indicado acelerar. Agora, este caminho tem sido sempre feito, como eu disse desde o início, no diálogo constante com o médico veterinário. A Quimifarma, toda a nossa comunicação é sempre feita via médico veterinário. Certo. Nós não comunicamos diretamente com o público, podemos eventualmente no futuro começar a alterar as nossas estratégias, mas é sempre via veterinário. Ok, essa era uma das minhas questões, passa sempre pelo veterinário. E procuramos identificar junto do veterinário onde é que poderíamos ajudar, porque muitas vezes as rações não têm exatamente não cumprem com todas as necessidades. É assim, nós comemos laranja, mas não deixamos de tomar um comprimido de vitamina C, não é? Muito bem. E nem sempre cumprem com as necessidades do animal em situações muito específicas. E nessas situações muito específicas há a necessidade de dar os suplementos alimentares, como o caso, por exemplo, do Quimimove. Como eu estava a referir, o Quimimove tem na sua composição substâncias como condroitina, glucosamina, vitamina C, vitamina E, MSM, que são substâncias que em determinadas situações vão fazer um aporte extra de substâncias que são substâncias naturais. A condroitina e a glucosamina fazem parte da matriz da cartilagem e é um aporte extra de substâncias ao organismo e que são necessárias ao organismo, que nós já as produzimos, mas que em situações específicas não é suficiente. É suficiente, exatamente. Portanto, e é aí que o suplemento alimentar, não só neste caso concreto o Quimimove, mas em outras áreas onde nós também temos soluções terapêuticas, funcionam, que é trazer ao organismo substâncias que ele próprio produz, mas que em situações patológicas de doença não são suficientes. Então temos que lhe dar um reforço. É como fazemos com os humanos, não é? Também são uma série de suplementos alimentares. Não há diferença. Em relação, eu tenho aqui uma curiosidade em relação ao Quimimove, até porque é como disse, não é? Está lá na minha casa todos os dias. Este suplemento alimentar, da mesma forma como eu tomo o meu suplemento alimentar de colagênio e uma série de outras vitaminas que tomo, é para tomar sempre, correto? Excelente questão. Num estudo recente, eu tive a oportunidade de observar que, em média, os utilizadores de condoprotetores, que são produtos que são uma ajuda necessária em situações crónicas, como a osteoartrose, sendo situações crónicas, logo deveria ser tomado todos os dias. Ora bem. Estando a falar de substâncias naturais, a preocupação em relação à segurança, aos efeitos acessórios, não se coloca da mesma forma que se coloca, por exemplo, com os medicamentos, os ditos medicamentos. Surpresa minha quando observei que, em média, 37% dos utilizadores de condoprotetores utilizam-nos não mais do que um mês, e mais de 50% não os utilizam-nos entre 1 a 5 meses. Colocamos aqui duas questões. Será uma questão financeira ou será uma questão de falta de informação? E é nesse sentido que, e como eu referi há pouco, a Quimifarma tem olhado muito à importância da comunicação entre o médico veterinário e o próprio tutor, e eu não sei se é este o problema, sim. Mas que é uma verdade, é que sendo patologias crónicas, de doenças crónicas, como a osteoartrose, é importante que o animal tome diariamente. Por outro lado, em animais com articulações saudáveis, mas que geneticamente estão predispostos para desenvolver patologias articulares, é importante que ele também o faça, porque, por um lado, estamos ou a atrasar o aparecimento dessa patologia ou a atrasar a evolução da própria doença quando ela está instalada. Como nos humanos. Como os humanos. Muito bem.
Portanto, tenho Não razão. sei se respondi à sua questão, Perfeitamente, mas em relação ao KimiMove, é um produto que deve ser tomado todos os dias e, reforço, sendo substâncias naturais, que são substâncias produzidas pelo próprio organismo e que fazem parte da matriz, por exemplo, da articulação, da cartilagem, não há o problema da segurança que se coloca em muitos ditos medicamentos que não se podem tomar sempre para a vida, digamos para a vida. assim. Mas no caso do KimiMove, apesar de obviamente não temos estudos, mas sendo patologias crónicas, é algo que deveria ser tomado para a vida. Neste caso, a comunicação entre a Quimifarma e o veterinário do meu maravilhoso cão está impecável, porque foi exatamente essa informação que nos deu. Este suplemento alimentar é para a vida do Sal. Nós colocamos isso na nossa comunicação. Muito importante. Focalizamos muito na nossa comunicação no médico veterinário. Estamos também agora, como falámos há pouco, com o passar do Covid, é importante encontrar formas de que as pessoas voltam a estar ocupadas e preocupadas com outras coisas. E nós vamos falar um bocadinho aqui também. E estamos a procurar formas de poder também comunicar com o próprio tutor, no sentido de o esclarecer e ajudar o próprio médico veterinário, porque a comunicação é dos atos mais complexos. Em tudo. Em tudo. Na forma como comunica, mas eu tenho abordado este assunto com vários médicos, mesmo professores de faculdade, eles próprios me dizem que realmente é um aspecto importante e que não faz parte do ensino ao nível da faculdade, e é um aspecto importante, que é comunicar com o tutor, saber-lhe explicar. Não é só tratar, não é só dar resolver ali. Resolver ali, está resolvido, o cãozinho deixou de cochear, está ótimo. Não, nada disso. Neste caso está muito bem feito. E o Jorge falou aqui num aspecto importante e eu gostava de pegar aqui neste gancho para irmos à pandemia, precisamente. Tivemos 2 anos parados, Madalena. O que é que fizemos nesses 2 anos, não é? Como é que as estrelas... Podemos falar aqui de uma reorganização, de uma reinvenção. O que é que fizeram nesses 2 anos parados e agora? Que atividades é que nós vamos dar a sugerir, criar? Que conteúdos, como estava há pouco a falar tão bem, é que vamos criar para as nossas famílias? Ainda mais. Ainda mais. Ora, uma oportunidade, não é? Problema, oportunidade. Tal e qual. Essa é uma forma que me é muito característica, quem trabalha comigo sabe disso. Exatamente, eu esfreguei as mãos e disse, isto é um desafio brutal, mesmo. Porquê? Porque as ofertas... Não é? Estamos 2 anos, mas não sabíamos que eram 2 anos. Começa por aqui, não é? Portanto, a gestão de expectativas, sabemos, não é? Em que, de facto, começámos, obviamente, a analisar à nossa volta, porque já tínhamos um digital relativamente articulado, por assim dizer, musculado, e, portanto, o digital continuou a funcionar e muito bem, não é? E, portanto, conseguimos ir auscultando as necessidades. E é interessante, toda a gente passou por isso, da necessidade do deslumbramento, do estou em casa, isto é brilhante, e estou a fazer pão, e isto é tão giro, e estou com os meus filhos, já não aguento mais. A Jesus, e eu não conheço os meus filhos. Isso foi algo que aconteceu imenso, porque estando dias e dias todos em conjunto, não é algo que nós tenhamos como registro, como não hábito, é? Não é? E como hábito, porque uma coisa é um fim de semana ou umas férias, outra coisa é o dia-a-dia, não é? Inclusive até ver as crianças no seu comportamento para com o professor ou com os colegas, através, Teams, não é? Através do digital, etc. Pronto, enfim, portanto, começa a existir as famílias, e nós fomos auscultando isso e fomos estando por dentro do que se ia passando, as famílias iam sentindo diferentes emoções ao longo da pandemia e diferentes expectativas também, como todos os outros, as famílias não eram diferentes dos outros, mas a Estrelas Ouriços encontrou aqui um desafio por um lado e uma grande oportunidade por outro. Se nós, nas Estrelas Ouriços originais, iniciadas em 2007, já tínhamos a preocupação de ter, bem sei que não é o nosso core, mas sempre tivemos a preocupação de ter uma secção que chamámos Em Casa, de atividades para fazer em casa, porque a realidade da família é que por vezes nós não podemos sair. Temos 3 filhos, um deles está doente, tínhamos pensado em ir passear ao jardim, mas ele adoeceu, ora bolas, vamos ter que ficar em casa. Portanto, o atividades de fazer em casa também faz sentido e também é um facilitador da vida em família, das realidades que as famílias enfrentam. Aqui foi reforçar muito esta área, mas também aconteceu outra coisa muito interessante e que, honestamente, agora já não acontece tanto, pelo menos
antes, nos últimos tempos não tem acontecido, que foi, ponto número 1, encontrarmos as empresas que vieram ter connosco preocupadas com os seus colaboradores que estavam em casa com os seus filhos e a pensar, nós como empresas e como recursos humanos destes colaboradores que estão neste momento a passar fases difíceis, fechados em casa com os miúdos, como é que nós podemos chegar até eles de forma a também lhes providenciar algumas horas de descanso ou algumas horas mais lúdicas. Então nós levámos e articulávamos com essas empresas e com os recursos humanos das empresas momentos sempre digitais, mas momentos de cultura, momentos de espetáculos, momentos lúdicos, em que criávamos fichas que enviávamos pelo correio, as crianças recebiam as fichas, depois havia um espetáculo que existia, os pais assistiam ao espetáculo as crianças se fossem mais pequeninas ou elas isoladamente se fossem maiores, e depois fazíamos as fichas com eles. Portanto, na prática, acabava por haver aqui alguma criatividade, sem dúvida, e um desafio. Foi muito, muito interessante sentirmos isso e fazermos pelo menos parte de alguma articulação e eu quero acreditar que melhorámos a vida de algumas famílias dar suporte, durante essa altura. Oh, queridos, muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Foi um episódio muito, muito, muito importante, muito interessante. Agradeço uma vez mais, parabéns pelos vossos prémios, por serem 5 estrelas. Quanto a nós, pessoas, espero que tenham gostado tanto quanto eu, trazer este amor todo ao nosso episódio. Vamos nos ver no próximo episódio, na próxima semana. Aproveitem, partilhem este conteúdo com os vossos amigos, com os vossos grupos do WhatsApp e voltem, que nós gostamos de vos ter por cá. Um beijinho a todos, até ao próximo episódio.